Missão ADF Grajaú. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Provérbios capítulo 1, verso 20. Tema do mês, Europa. Qualquer registro da vida do apóstolo Paulo, autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento, focaliza as suas viagens evangelísticas. Poucos anos depois da sua conversão, Paulo acompanhou Barnabé em uma viagem que incluiu uma ilha importante no Mediterrâneo e algumas regiões da área conhecida como Ásia Menor, atual Turquia. Algum tempo depois, os dois saíram em viagens separadas. Barnabé voltou para a ilha de Chipre e Paulo levou Silas e voltou por terra para a Ásia Menor. Paulo e Silas passaram pelas regiões visitadas na viagem anterior e queriam ir mais para o norte. O Espírito Santo, porém, não permitiu isso e continuou os guiando para o oeste até chegarem à beira do mar Egeu, que separa a Ásia da Europa. Por meio de uma visão, o Senhor mandou que fossem para a Macedônia, que é a atual Grécia. Passaram por algumas cidades antes de chegar à cidade de Filipos. Filipos teve uma história interessante. Em 358 a.C., foi conquistada por Filipe II, de quem veio o nome da cidade. Um gênio militar que deu ímpeto às famosas conquistas do seu filho, Alexandre o Grande. Pouco mais de 100 anos antes do nascimento de Jesus, os romanos tomaram controle da cidade. Foi local de batalhas importantes em 42 a.C., nas quais Marco Antônio e Otávio Augusto, conhecido depois como o primeiro imperador romano, César Augusto, procuraram vingança pela morte de Júlio César e conseguiram seu objetivo pela morte de Bruto e Cássio. Filipos foi elevada à posição de colônia romana, Atos capítulo 16, verso 12. A localização geográfica de Filipos lhe deu a importância de porta de entrada da Europa para as pessoas vindas da Ásia, conforme o registro bíblico. Foi a porta de entrada do evangelho que chegou ao continente europeu quando Paulo e Silas pregaram nessa cidade. Esses dois evangelistas não chegaram com pompa e cerimônias dos generais militares que fizeram história na mesma cidade. Depois de alguns dias em Filipos, Paulo e Silas foram ao rio Gangites, passava perto da cidade, onde encontraram algumas mulheres em um lugar de oração. A primeira conversão a Cristo registrada no continente europeu foi de uma mulher da Ásia, pois Lídia era de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor. Atos capítulo 16, do 14 ao 15. O relato da conversão de Lídia e de outras pessoas em Filipos reforça vários fatos importantes. Entre eles, é importante ser temente a Deus, mas esse temor precisa levar à obediência. Essa descrição de ser temente a Deus, Atos 16, 14, às vezes identifica pessoas de outras nações que acreditavam no mesmo Deus que os judeus serviam. Em outros casos, simplesmente mostrou que a pessoa temia ao Senhor. Hebreus 11, 7. Cornélio era descrito da mesma maneira, Atos 10, 12. É importante observar que pessoas tementes a Deus, como Lídia e Cornélio, precisavam ouvir e obedecer ao Evangelho de Jesus. Respeito geral para com Deus e bom caráter moral não são qualidades merecedoras da salvação. Pessoas julgadas boas pelo mundo ainda têm pecado, Romanos 3, 23, e por isso precisam se arrepender e ser batizadas para receber o perdão. Atos 2, 38, foi o que Lídia e Cornélio fizeram. A decisão de uma pessoa pode ajudar outras. Lídia ouviu a palavra que Paulo pregou e as outras pessoas da sua casa, sejam familiares ou colegas de trabalho que moravam com ela, tiveram a mesma oportunidade e tomaram a mesma decisão. Mais tarde, no mesmo capítulo, carcereiro e todos da sua casa tiveram a mesma oportunidade de ouvir e obedecer o Evangelho. Atos 16, do 31 ao 34. Deus pode usar pequenas coisas para grandes fins. Um pequeno grupo de mulheres, veja as mulheres aí, como são fortes. Um pequeno grupo de mulheres na beira de um rio foi o começo da igreja de Filipos. A congregação que recebeu uma carta de Paulo alguns anos depois, a aceitação da palavra por Lídia foi o início de um trabalho que deu muito fruto na Europa. Nos anos seguintes, a palavra foi levada para outras regiões da Grécia, Itália, Espanha e com certeza para muitas outras partes do continente europeu. Você percebe que o evangelho não começa logo com uma multidão? Começa sempre com dois e assim por diante. Então Paulo, quando chega lá em Filipos, ele não chegou pregando para uma grande multidão. Chegou pregando para algumas mulheres que estavam lavando roupa na beira do rio.
Então, as mulheres ouviram a palavra, assim como Jesus fez com a mulher samaritana, né? Salvou a samaritana salvou a cidade inteira. Então, Paulo chegou pegando para as mulheres, e as mulheres foi propagando o evangelho, e ali fizeram uma grande obra. E eu lembrei muito do trabalho que estamos fazendo quinta-feira, né, com as irmãs. Ciclo de oração, lapidando o caráter feminino, é justamente isso. É através de vocês que a gente vai ter um avanço. Somos carecidos demais de trabalho feminino na nossa casa. Vocês são muito importantes para nós. Espanha atual. A Europa foi o berço da reforma. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja do castelo, em Wittenberg. Na providência de Deus, isto se tornou um catalisador para a reforma que Deus estava preparando, a reforma que mudou o mundo. Por muito tempo, a Europa foi centro da força e influência cristã. No entanto, nos últimos 2 séculos, o cristianismo viu um declínio na Europa, à medida em que o continente entrou em uma fase pós-cristã. Quando se sobrevoa pela Europa, pode ver muitos belos edifícios históricos da igreja. Assim que estiver no solo e visitar algumas dessas igrejas, você descobrirá que alguns desses edifícios foram transformados em museus. E, recentemente, alguns transformados em bares, infelizmente. Já não são lugares onde o Cristo crucificado e ressuscitado é proclamado. A frequência total nos cultos de adoração de todas as igrejas estaduais protestantes em um domingo normal é de menos de 800 mil pessoas, o que significa que menos de 4% dos membros da igreja realmente vão à igreja aos domingos. Na Alemanha, por exemplo, devido à atual crise de refugiados, o número de muçulmanos aumentou substancialmente nos últimos anos. Em 2017, havia cerca de 5 milhões de muçulmanos na Alemanha, cerca de 6% da população total. Cerca de 1/3 de todos os muçulmanos na Alemanha são ortodoxos em sua fé islâmica. Os outros 2/3 são mais liberais e não tão comprometidos com o Alcorão. Missão na Europa, aqui já vai fazer parte agora do nosso ministério que estamos fazendo lá na Europa. Europa, 50 países, 740 milhões de pessoas na população e fala 60 línguas. Cristianismo na Europa, o cristianismo como padrão, como norma se foi, e é provável que se foi de modo permanente, ou pelo menos para os próximos 100 anos. Veja que triste. O cristianismo como padrão, como norma, se foi, e é provável que se foi de modo permanente. Cada vez mais vem em declínio o evangelho na Europa. O pós-cristianismo, principais motivos: escassez de bebês, colapso dos valores familiares, abandono do cristianismo, a islamificação da Europa e o materialismo. Você percebe que o diabo ele investe muito nas crianças? Num aborto? Num sexualismo? Porque onde não tem aborto, a criança nasce, eles querem que as crianças se identifiquem como gay, não constrói família e não tem filhos. Como é que a população vai se procriar? Então, escassez de filhos, colapso dos valores familiares, abandono do cristianismo, não estão nem aí para isso, e a islamificação. Missão na Espanha, temos a igreja do nosso ministério, Puente Genil, igreja sede, primeiro de Córdoba, congregação, Estepa, pequeno grupo, e Pedreira, é a implantação lá. Então, esse é o trabalho que o nosso ministério vem fazendo na Europa. Aliento de Vida, Associação de Caridade para a Inclusão Social, Reabilitação e Reintegração Integral de Toxodependentes. Então, nosso ministério, o Ministério Evangelista, está lá, mesmo na contramão do sistema, mas estamos lá representados por esses homens corajosos. Em Portugal, temos Setúbal, trabalho de evangelização e discipulado. A igreja não se limita apenas aos brasileiros que moram em Portugal.